Boa noite, então, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Deus é real e Ele está aqui presente, irmãos. A gente pode sentir o Espírito Santo em todos os momentos. Bom, o pastor está num seminário e me incumbiu de trazer a palavra. Fazia bastante tempo que eu não trazia a palavra. Não é fácil. Confesso que a gente sempre fica com um tremelico no pé. Mas a palavra de Deus, ela é única, verdadeira, ela é uma só. Não é o pregador, não é a forma que vai fazer com que ela não volte em vão. A palavra de Deus, ela com certeza vai trabalhar em você, o Espírito Santo vai trabalhar. Em nome de Jesus, amém? Vamos abrir o livro, irmãos, de Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Bom, em minhas leituras devocionais e tentando falar com Deus, eu me veio no coração essa palavra de avivamento. Então eu comecei a pesquisar, ler, saber o que é um avivamento, tentar compreender por que muitas vezes não temos um avivamento e o que ele significa. Alguém tem ideia do que seja um avivamento? Um renovo. Um renovo, basicamente. Avivamento, a palavra em si, avivamento, ela não contém na Bíblia, não é um termo bíblico. Foi um termo mais atual que foi vindo dos Estados Unidos, lá depois de muito tempo na apostasia da teórica igreja deles lá. Então é um termo novo, avivamento. Mas ele singularmente representa a ação de avivar-se. O que chega muito próximo na Bíblia de vivificar. Então a gente encontra na Bíblia uma vivificação, um renovo, que tem tudo a ver com avivamento. Bom, avivamento é a ação de reviver. Ele é intenso, ele é da vida nova, ele é um renovo, é um despertar, é tornar vivo aquilo que já está, dar mais vida, reviver, vivificar. Nós podemos assemelhar um avivamento com essas palavras, mas nós não podemos entender e compreender por que os apóstolos tinham e por que nós devemos ter. Nós temos que entender, irmãos, primeiramente, para nós entender avivamento, o que não é um avivamento. Eu tentei buscar para ver o que não se refere a um avivamento. E eu percebi que muitas vezes nós temos com a motivação errada. Muitas vezes nós achamos que avivamento é alegria. Total alegria. Achamos que avivamento talvez seja pastores motivando pessoas, talvez seja métodos e formas que as igrejas têm falhado em proclamar o Evangelho. Talvez a gente ache que avivamento seja uma maneira de evangelizar. Vamos fazer um sopão, vamos para a esquina, vamos entregar panfleto, vamos avivar essa igreja, vamos dar um up, que nem diz. Talvez a gente ache que é isso. Talvez avivamento seja, mas não é modismo. Não é uma moda. Uma igreja fez, a outra fez, nós vamos fazer também. Nós vamos falar de avivamento. Qual que é o teor do avivamento? Não é moda. O avivamento acontece há muito tempo atrás. Desde que o mundo é mundo, Deus criou as coisas sobre o avivamento da palavra dele. A mudança doutrinária, muitas vezes, é focada como um avivamento. Alguns teólogos
Até enfatizo que Lutero foi um avivamento, de fato foi, mas não é uma reforma doutrinária constante, em que todo tempo nós temos que reformar a nossa maneira de ver a Bíblia para poder achar que a gente precisa de um avivamento. Também não é. Um avivamento não é dependência. Opa, não é dependência? Como assim? Não é dependência de mim, não é dependência da igreja. É dependência exclusivamente de Deus. Uma obra divina, uma ação do Espírito Santo sobre toda a igreja ou sobre uma pessoa em si. Então o avivamento não depende, não é dependência, não depende de mim, de eu fazer o jeito que eu faço, o jeito que o pastor faz, o jeito que a igreja faz. E também não é, muito pelo contrário, avivamento apostasia, que é o termo oposto. Apostasia nada mais é do que fadiga, preguiça espiritual, comodismo, um estado inerte, sem ação. Então a gente já começa a entender conceitos de avivamento. Esses que eu relatei aqui não são de forma alguma como Deus vai trabalhar. Uma motivação errada. Quando eu trabalhar para Deus com a motivação errada, eu não vou me avivar. Eu vou estar sempre focado em pessoas, focado nas formas e nos jeitos. Eu não vou conseguir ter esse avivamento. Por que eu estou falando nisso então? Porque lá em Êxodo 3:11, alguém pode ler para nós? É 3:11, né? 2:11, desculpa, 2:11 é. Bom, então a gente pode ver aí que nessa situação, irmãos, é Moisés, né? Moisés, após descobrir que era hebreu, ele saiu no pátio fazer uma ronda e ele percebeu que os capatazes lá do Egito batiam no povo hebreu. E logo após esse versículo, o que Moisés faz? Moisés mata o egípcio, certo? E ele, ao matar, ele foge. Ele foge e ele é exilado, ele é tido como traidor do faraó. E ele fica 40 anos longe. Então Deus fala com ele, lá na sarça. Você já deve ter ouvido essa história. E Deus fala que vai levantar um homem, vai levantar um libertador para o povo dele e que Moisés seria esse homem. Mas onde que entra então o avivamento? Vocês imaginem então Moisés, sabendo que um hebreu era povo, era sangue dele, vivendo apanhar, ele ficou calado? Ele vendo uma pessoa desmerecidamente, covardemente surrar outra pessoa, ele ficou alegre, ficou contente, ficou triste? Ele ficou totalmente angustiado em ver aquela situação. Ele não aguentou. Tanto é que ele matou o egípcio. Ele foi tomado por tamanho descontentamento. E ele revidou. Talvez a intenção dele nem tenha sido matar, provavelmente dito, mas a ação dele encadeou a morte do egípcio. Então, a gente vê que Moisés tinha um descontentamento por o povo dele sofrer e ele não poder ajudar. Mas Deus preparou ele. Deus preparou, levou ele lá para o deserto, o plano de Moisés. E lá Deus falou com ele e disse: eu vou levantar um homem que seja o nosso libertador. Mas por que Moisés então? Porque Moisés, o coração de Moisés, irmãos, estava alinhado com a vontade de Deus. Moisés tinha um descontentamento em poder ajudar, insatisfação, em não poder fazer nada, e Deus viu isso no coração de Moisés. Então, Deus usou Moisés. Aí está o homem que eu trabalhei para ser o libertador do povo. E ele carregou todo o povo. Ele foi um grande líder. Mas primeiro surgiu nele
uma indignação de ver a opressão dos egípcios sobre os hebreus. Esse é um grande sinal do descontentamento, um sinal de que algo vai ter novo, um renovo, um avivamento. De alguma forma Deus trabalhou. Porque lá no capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus capatazes, e por causa que conheci todas as coisas, todas as dores. Então Deus ouviu. Deus estava ouvindo o clamor do povo. Mas ele preparou Moisés, ele viu que Moisés tinha algo que ardia no coração dele. Um descontentamento, uma insatisfação de ver toda aquela situação. Então Deus preparou ele. Esse é um exemplo, claro, na Bíblia de avivamento. Mas nós temos mais, vamos para a Bíblia. Vamos ver lá em Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então Jonas, o que ele fez aqui? Anunciava. Jonas pregava. A gente sabe que Jonas foi rebelde, né? No início do seu chamado. Deus disse para ele lá e Jonas não hesitou. Ele fugiu, ele foi para outro lado no barco. Tanto é que depois Deus colocou ele dentro do grande peixe. Toda aquela história que vocês conhecem. Que ele ficou preso 3 dias, 3 noites, depois saiu, resolveu ir. Enfim, Jonas foi. Era o chamado dele, ele não podia relutar. Ele foi lá e anunciava, algumas versões dizem pregava a palavra de Deus e diziam para ele se arrepender, porque Deus tinha um castigo para aquela cidade, Nínive. Porque aquela cidade era uma cidade que tinha muitas festas, era coisas horríveis que eram feitas naquela cidade, um povo que adorava ídolos e deuses, e então Deus tinha um castigo para aquela cidade. E Jonas era quem era incumbido de levar a palavra e dizer arrependam-se. E ele foi. 40 dias, ele fala, né? E pregava e anunciava. E o que aconteceu? O rei viu que o povo estava sendo incrédulo e o povo não adorava Deus. Todos se arrependeram. A cidade toda foi poupada do castigo de Deus, porque Jonas foi lá pregar. Porque Jonas, mesmo hesitando, cumpriu o papel que tinha que ser feito. Se isso não é um avivamento, se isso não é um reviver, um renovo para a cidade de Nínive, que ia ser destruída, como foi outras cidades que Deus destruiu, porque um homem foi e teve a coragem, mesmo com medo, foi, e fez, e anunciou, e deu o renovo, e deu o avivamento, e deu um despertar para aquele povo. Tanto é que o rei depois decreta dia santo, que depois, durante a história, o rei proclama Jonas lá, o auxiliar e tudo mais. Então, foi um renovo na cidade. Porque Deus avivou o coração de Jonas, deu um coração para ele ir lá e pregar. Isso é um avivamento, irmãos. De Deus, que está na Bíblia. Vamos mais adiante um pouquinho, vamos ler mais uma história para nós começar a entender. Lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 26. Olha só, Davi, essa história aqui fala a história de Davi. Davi, um menininho, era um jovem rapaz, conta a Bíblia. Davi foi lá levar comida para os seus irmãos, que estavam na guerra lá, e chegou lá e dava todo aquele furdunço lá, todo mundo olhando para o Golias apavorado lá, que ele gritava mais alto que todo mundo e era maior que todo mundo. A Bíblia diz que ele tinha 2,90 m, então o tamanho dessa parede, o tamanho dessa casa aqui mais ou menos, o homem não era pequeno mesmo, botava medo.
E Davi foi lá e escutou. E falavam que quem derrubasse aquele homem ia ganhar a filha do rei Saul, se não me engano, e ia ganhar muito dinheiro. Só que Davi, ele não estava preocupado com isso. Note a pergunta que ele fez, que me chamou a atenção, foi a pergunta que ele fez. Quem é esse filisteu? Quem que ele está achando que é? Para vir desafiar Deus. O Deus vivo. Tamanha a fé de Davi, irmãos. A chegar ao ponto de dizer, mas quem? Quem que ele está pensando que é? Espera aí, ele está falando com Deus. Não é qualquer um. Ele não se preocupou com o benefício de quem derrubasse o que estavam comentando lá. Ele estava preocupado, indignado, para saber quem que esse homem, esse incircunciso, esse que não conhece o Deus. Quem que é? Ele queria saber, porque ele ia provar, e depois ele provou quando derrubou ele. Tamanha fé de Davi, tamanha fé, coragem e ação de Davi, e também indignação por saber que quem é esse homem. Mas ele não conhece o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, que trouxe maná do céu e que fez todas as coisas. Ele não pode estar gritando, não pode ser. Não pode ser esse grandão aí que está aí. Ele perguntou, olha só a pergunta que ele fez, quem é esse filisteu? Para vocês verem como Deus começou a trabalhar um avivamento no coração de Davi, desde pequeno. Que Davi ganhou muitas e muitas batalhas pela fé. Davi nunca hesitou, mesmo quando os seus valentes, os 300, perderam todas as mulheres. Ele foi lá e orou e clamou a Deus e chorou e disse, me ajuda, Deus, o que nós devemos fazer? E Deus disse para ele, vá buscar seus filhos e suas filhas e todos os seus tesouros. Davi nunca hesitou, porque ele temia, ele tinha a chama ardente no seu coração. E ele confiava no Deus vivo. Não eram imagens, esculturas e nem nada. Davi confiava no Deus vivo. E um homem que avivou toda uma nação. Porque trouxe a Arca da Aliança, dançou em volta da Arca da Aliança, que é onde naquele tempo se dizia que Deus estava ali naquela arca. E estava. Deus mostrou para Davi e avivou toda uma nação através de um homem que não deixou passar a oportunidade de dizer, quem é esse homem? Que muitas vezes a gente passa e fica calado, e fica com medo, e fica com vergonha, e fica, outro dia eu falo de falar de Jesus, mas ele disse quem? Esse filisteu? Quem está falando de Deus? Quem está falando de Jesus? Não, peraí, vamos explicar. Vamos explicar então. Ele tomou ação, ele tomou atitude. E ele avivou toda uma nação, a partindo daqui. A história de Golias vocês conhecem, vocês sabem como é bonita essa história. Mais uma história de um avivamento. Vamos para mais uma história, lá em Abacuque. Abacuque são 3 capítulos, um livrinho bem pequeno, mas é muito bom de ler, irmãos. Muito bom. Capítulo 1, eu vou ler para vocês aqui, que diz assim, ó, capítulo 1 em diante. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Por que o ímpio acerca o justo e a justiça se manifesta distorcida? Abacuque foi um profeta em torno de 500, 400 anos antes de Cristo.
e o povo era também remido por Assíria, e o povo de Judá também começou a cultuar outros deuses e começou também a religiosizar muitas coisas. Então, nessa época também havia uma descrença em Deus, porque muitas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Mas Abacuque tinha um temor no coração. E Abacuque temia. Porque Abacuque fala assim, por quê? Por que, Senhor? Eu ainda vejo tristeza, ainda vejo medo, ainda vejo injustiça, ainda vejo pessoas ímpias se dando melhor que pessoas boas, pessoas que te buscam. Por quê? Abacuque estava indignado. Ele se perguntou, em todo o capítulo aqui, ele vai questionar, mas por que, Senhor? Não para duvidar da ação de Deus, mas por que, Senhor? Eu vejo tanta maldade. Muitas vezes a gente não é assim, mas por que São Luís é assim? Mas por que o governo está assim desse jeito? Será que Deus não está ouvindo o clamor do povo? 50% dos brasileiros são evangélicos. Mas por quê? Abacuque se perguntou. Ele não é errado a gente ter isso no coração, de ter uma indignação, de ter o porquê. Mas nós temos que buscar a resposta e buscar a orientação divina. Porque lá no capítulo 3, no versículo 2, olha o que Abacuque vai dizer, ó. Ouve, Senhor, ouve a tua palavra e temi, aviva-nos, ó Senhor. Abacuque clamou por avivamento. Ele clamou no seu coração, aviva-nos, ó Senhor. Nos dê um renovo diante de tudo isso que está acontecendo, Pai. Nos dê um avivamento, nos dê uma ação para nós crer, para nós reviver, Senhor, na Tua palavra, diante de tudo isso que está acontecendo. Abacuque talvez não tenha visto, porque o livro não termina com grandes feitos, só fala de que ele clamou ao Senhor. Mas uma coisa ele teve no coração, irmãos. Lá no capítulo 3, no versículo 18, diz assim, ó. Todavia eu me alegrei no Senhor e exultarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. Amém? Ele se alegrou no Senhor. Diante de tanta indignação, diante de tanto medo de como estava o povo cometendo injustiças, ele se alegrou no Senhor. Ele não buscou por forças próprias fazer, porque talvez não era a vontade de Deus ter feito naquele tempo algum avivamento, mas ele clamou o sinal, ele clamou por avivamento. Ele clamou por renovar, por reviver a chama de Deus naquele povo. Ele não ficou só, ele podia ter, eu já tenho minha casa, já tenho meus bens, então tá bom, né, o feijão com arroz, então tá bom, vou orar por mim, vou orar pela minha família, orar pelo que eu tenho aqui, tá bom. Mas ele clamou por avivamento naquele povo. Coração de um profeta. Na atualidade, irmãos, temos muitas histórias de pregadores e pastores de avivamento. Eu separei duas aqui, que são as duas que mais chamam a atenção, que todo mundo comenta, todos os pastores falam, que é na Inglaterra. 1703, John Wesley e a família Wesley estavam passando por muitas dificuldades. E a mãe de John Wesley separou os 3 filhos para Deus e disse, esses filhos vão ser servos do Senhor. Então, a partir daquele momento, por ação de Deus, esses homens começaram a buscar a palavra do Senhor. Começaram a procurar Deus, a orar, estudaram teologia, foram grandes homens da palavra. E numa certa noite lá, eles tinham um clube santo, que eles formaram, entre eles e os irmãos deles. E John Wesley chegava a orar até 13 horas por dia.
diz na história dele. E eles tinham um clube santo, onde eles se reuniam para estudar, para ler a palavra e para orar. E numa dessas noites, eles clamavam por santidade. Numa dessas noites em que eles estavam orando, eles clamavam por santidade. E conta a biografia deles que eles caíram no chão e tremeram e suaram por horas. E então eles se levantaram e foram evangelizar. E toda a Inglaterra foi tomada pela uma ação de Deus em que centenas de milhares de pessoas foram convertidas. Em 1703. Vocês podem pesquisar essa história? Centenas de milhares de pessoas foram salvas porque pessoas que clamavam a Deus, que clamavam por santidade, pelo avivamento, Deus ouviu. Outro grande avivamento que fala na história é do país de Gales, em 1904. Evan Roberts, também um jovem com 26 anos que foi evangelizar nos Estados Unidos, evangelizou índios, evangelizou pessoas de tribos e nações indígenas. E ele ficou tão satisfeito ao voltar da viagem, ele ficou tão insatisfeito com a vida espiritual que ele levava, que ele disse, eu vou clamar por um avivamento. E ele clamou por horas, e aconteceu um fato também meio parecido, em que em País de Gales, era uma cidade que bebida, bom, enfim, coisas do mundo eram rotina. E teve momento em que ele orou que pessoas pararam de beber. Pessoas simplesmente largaram o copo e foram procurar uma igreja e se choravam. Diz a história dele que mais de 100 mil pessoas foram convertidas a Jesus Cristo a partir de um homem que orou e clamou. Um avivamento tremendo. Um avivamento em todo um país, em toda uma nação. São eventos que o Espírito Santo traz. Mas alguém teve que doer, alguém teve que chorar antes. E eles clamaram, porque eles estavam insatisfeitos com a vida espiritual. E quantos de nós hoje em dia achamos que estamos satisfeitos porque viemos no domingo, porque se reunimos com o irmão de vez em quando, porque a gente dizima? O pastor comentou na assembleia que nós tivemos dia 17 agora, que só uma pessoa procurou ele, porque quando a gente veio fazer os cultos aqui, a gente meio deu uma parada, assim, foi meio esfriando a questão do encontro de oração das quartas-feiras. E ele falou que só uma pessoa procurou ele para dizer, pastor, eu tô quarta-feira, eu gostava tanto da quarta, de oração, ir lá orar com os irmãos lá. Por mais que era um ou dois, mas eu gostava de ir. Só um. E aquilo me doeu, irmãos. Isso é uma insatisfação. Isso doeu em mim, foi ele assim, ó. Parecia Deus falando comigo assim, ó. Que nem o pastor outro dia trouxe orelha, né? Aquilo doeu em mim, irmãos. De eu saber que o povo orava e nem para orar tá difícil. Eu tô me botando no bolo junto. Tô me botando junto porque é tamanha insatisfação espiritual. Não que o encontro de oração em si vai ser uma coisa renovadora, transformadora, não é o método, mas é a ação da conformidade. De se conformar com o que nós temos. E o que os homens de Deus e que nós estamos vendo até agora aqui é que eles não se conformavam. Eles não se conformavam com o simples fato de vir só no domingo. Eles não se conformavam com o simples fato de só falar para os meus colegas de Jesus.
Eles estavam insatisfeitos, eles estavam descontentes, eles estavam desapontados com a religiosidade, com a maneira que vinha sendo tratado a palavra de Deus. Eles não estavam contentes. Se nós ler lá em Atos 2, do versículo 4 em diante, vai falar do dia de Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo desceu e mais de 3.000 pessoas foram convertidas. E vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sem exceção, todo mundo ficou um êxtase, uma alegria imensa, como a gente cantou aqui, de estar na presença de Deus, de poder sentir um pouquinho da brasa ardente, da sarça ardente. Todos sentiram. Em Atos 16, 8 vai falar também que quando Pedro impôs as mãos sobre os samaritanos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Houve avivamento, irmãos. Houve renovo de fé. Não a mesmice. Nós estamos falando da palavra de Deus, nós não estamos falando num livrinho qualquer. E por que então? Por que esse avivamento tem que acontecer em nós? Porque é muito fácil a gente se acomodar. É muito fácil. O inimigo tem prazer em deixar nós cômodos. Se eu oro só pela minha família, só pelos meus pecados, tá bom? Eu já estou orando por mim, eu já tenho meu emprego, já tenho minha casa, já tenho meus filhos. Então, vou ajudar a igreja agora, Insatisfação, irmãos. Eu muitas vezes me tomo por insatisfação espiritual. Romanos 12, 2, se vocês quiserem abrir aí, vai falar isso. Romanos 12, 2, muito conhecido o versículo, diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação, que sejam transformados pela renovação. Olha o conselho que Paulo está dando. Sejam transformados pela renovação. Sejam transformados pelo despertar. Não fiquem conformados com a religiosidade que nós temos. Sejam renovados para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes de nós termos essa renovação, dessa vontade de trabalhar com Deus, pensar como Deus pensou, como Deus pensa, de ajudar Ele, é preciso nós termos uma palavrinha, irmãos, que tem que estar no nosso dia a dia, que é um quebrantamento. Reconhecer que nós não somos nada sem a ajuda de Deus. Que não somos nada, somos pecadores, somos falhos e que Jesus Cristo, dentro do plano perfeito de Deus, pagou todo o preço possível para que possamos estar aqui. Que foi Ele que pagou o preço. Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o método, nada. Foi Jesus. Jesus pagou todo o preço, todo o preço, para nós podermos estarmos aqui e sermos renovados pelo Espírito Santo. Esse quebrantamento deve nos doer. É um quebrantamento, é uma dor. Então, o avivamento não é alegria. O avivamento não é motivação pessoal. O avivamento primeiro tem que ter dor. Tem que ter inconformidade, um quebrantamento. De dizer, Deus, vem sobre São Luís Gonzaga, vem sobre o Rio Grande do Sul, nos aviva, nos dê pastores que sejam abençoados, pastores que preguem a Tua palavra, que nos dê pessoas que levem o Evangelho de maneira correta, que eu possa ser usado, Senhor, na Tua obra, seja como for, Pai, me molda como um vaso novo. Essa insatisfação deve levantar em nós um despertar.
da comodidade e orarmos por missões, como temos feito aqui. Orar por pessoas em outros países que estão precisando, que estão passando dificuldades, que estão sendo perseguidos por amar Jesus. Essa insatisfação deve tomar conta de nós o tempo todo para poder acontecer um renovo, irmãos. Senão não é renovo, não é algo novo. Vai ser o que está sendo. Você tem que pensar o que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo na minha vida. De mesmo que Deus não está agindo. Que Deus parece que me mostra só até ali e eu vou até ali e tá bom, deu, já não posso caminhar mais. Cadê aquela fé que Davi tinha? Quem? Mas como? Como, Deus, que eu vou ir? Que Abacuque teve? Por quê? Mas por quê? Eu quero, Senhor, eu quero poder ver a Praça Cisto sendo evangelizada por os jovens dessa igreja. Algo novo tem que acontecer, irmãos, para ser um renovo. Por isso que em Salmo 119, o salmista, ele fala, é um anseio do salmista em ter uma presença de Deus. No Salmo 119, no versículo 7, diz assim: vivifica-me, Senhor, no teu caminho. No versículo 40 diz: vivifica-me, Senhor, na tua justiça. Na tua justiça. No versículo 88 diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. No versículo 107 diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Renova-me, Senhor, segundo a tua palavra. 11 vezes são falado a palavra vivificação nesse salmo. Salmo 119, conhecido como onde o salmista tem o prazer na lei. O salmista tem o prazer na lei do Senhor, em estudar a palavra do Senhor, em entender o seu estatuto, seu ensinamento, seus preceitos. E Salmo 119 fala do anseio do salmista em ter a presença de Deus. Anima, Senhor, me desperta no teu caminho, não no meu caminho. Não no caminho que os pastores estão indo, não no caminho que as ovelhas estão indo para um lado, mas no teu caminho, no caminho reto. Que eu possa, Senhor Deus, me renovar, no versículo 40 diz, na tua justiça. Não na justiça dos homens, não no meu entendimento só, no que eu entendo de mundo, mas na justiça de Deus. Renova, Senhor, vivifica-me, Senhor, na tua justiça. Me renova, Senhor, me vivifica segundo a tua bondade. O teu amor, o amor que Jesus deu por nós. Me renova, Senhor, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Não a conceitos, não a filosofias, segundo a tua palavra. Eu quero entender os ensinamentos da tua palavra, Pai. O salmista anseia por vivificação, por temor a Deus. E tem mais um salmo, irmãos, o 121. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Fechasse seus olhos e visse o anseio de todos os profetas, de toda a história, do que eles sentiram, temendo a palavra do Senhor. No versículo 1 desse salmo diz: levantarei os meus olhos para os montes, e de onde vem o socorro? De onde vem o socorro para os nossos medos? Da onde que vem o socorro para as nossas aflições, para as minhas lutas? Da onde vem o socorro? Da onde eu buscarei forças para superar as dificuldades? Da onde eu tirarei forças para falar e proclamar a tua palavra? Vivifica-me, Senhor.
Da onde vem o socorro? E preste atenção que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O maior renovo na tua vida é a ação de Jesus Cristo. Porque Ele disse que no mundo tereis aflições, mas Ele venceu o mundo por nós. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que é o princípio e o fim, que é o alfa e o ômega, que é o verbo, que é Deus. E Ele paira aqui, senhores. Ele está aqui. E Ele quer entrar no teu coração, Ele quer renovar a tua fé. Porque a tua fé é fraca. A tua fé não vai longe. Mas Jesus quer renovar a tua fé, irmãos. Creia, irmãos, que Jesus quer renovar São Luís Gonzaga. Em nome de Jesus. Se eu olhar para o alto, se eu não souber para onde eu olhar, o meu socorro vem do Senhor. Se eu não tiver o que fazer, se eu não souber o que falar, o meu renovo vai vir do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não vai desamparar um filho seu. Fique insatisfeito, sim, pela vida que tu tem levado, pela vida que eu tenho levado. Mas clame, irmãos, clame por renovo espiritual. Clame por um avivamento na sua vida, na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Que Deus possa agir em nome de Jesus, Pai. Não saia daqui o mesmo. Não saia daqui, porque o Espírito Santo, Ele quer te usar. Se levante com coragem. Se levante com intrepidez. E diz: usa-me, Senhor. Usa-me, Pai. Que eu possa ler a Tua palavra com entendimento, Jesus. Que eu possa ter a Tua autoridade. E que o Senhor seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos confronta, Pai. Confronta, Pai. A Tua palavra, ela é uma faca de dois gumes, Senhor Deus, que entra no fundo da alma, Senhor, e separa o espírito. E é essa palavra que nos constrange. É essa palavra que deve nos renovar. Antes de termos um avivamento, precisamos sim, irmãos, nos quebrantar na presença de Jesus. Porque Deus é Espírito e Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está nas coisas. Deus é Espírito, irmãos. E Ele paira aqui, o Seu Espírito Santo paira aqui. Eu creio, irmãos, eu creio nesse renovo. Em nome de Jesus é que nós oramos e clamamos, Pai, por um renovo, Pai. Amém.